bem? Eu sou a Alice, diretora de parcerias corporativas aqui no Alicerce Educação. E hoje no nosso podcast RH que Transforma, eu estou com a Priscila Gravelo, do SBT, e ela veio contar um pouquinho para a gente sobre a história, sobre a trajetória. Pri, conta para a gente um pouquinho sobre você, na pessoa física, na pessoa jurídica, um pouco da sua trajetória, para a gente te conhecer melhor. Boa tarde. Quer dizer, boa tarde eu não sei, né? Eu estou gravando aqui com a Alice, boa tarde, mas de repente você vai ouvir esse podcast em qualquer outro horário, a maravilha do mundo virtual, né? Mas, bom, pessoal, muito obrigada, Alice, pelo convite da Alicerce. E é uma honra poder estar aqui com você, conversando com esse tema tão bacana, RH que Transforma, né? E, bom, eu sou a Priscila, eu trabalho atualmente no SBT como coordenadora de recursos humanos, e a minha trajetória foi construída toda na área de recursos humanos. Desde a minha formação na faculdade, eu comecei a fazer estágio, fui sempre afunilando o meu gosto pela gestão de pessoas, pelas pessoas, né? Principalmente pela área de desenvolvimento humano, e fui construindo minha carreira, né? Passando por consultoria, passando por empresas, então tive a oportunidade de ver aí os dois lados da moeda. E hoje estou responsável aqui no SBT por três grandes áreas, que é desenvolvimento humano e organizacional, recrutamento e seleção e comunicação interna. Então, passei aí por algumas experiências bacanas que acho que podem somar para a nossa conversa hoje. E como você falou, né, pessoa física, pessoa jurídica, a Priscila, a pessoa fora do ambiente de trabalho, é uma pessoa que é muito caseira, mas também gosta de sair com os amigos, viajar. Mas hoje eu estou num momento mais família, eu sou casada, tenho um menininho, um Pedro, de 9 meses de idade, um bebê ainda. Então, estou curtindo mais esse momento caseiro da vida, de curtir a família, mas eu gosto de sair bastante com ele também. Vou levando ele para as minhas aventuras. Muito bom, Pri, conhecer você um pouquinho melhor. Bom, vamos avançar aqui no nosso podcast. Eu queria que você contou um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória na carreira. Eu queria saber um pouquinho quais são os maiores desafios e as barreiras que o RH enfrenta hoje, na sua opinião. Legal, Alice. Olha, eu acho que profissionais de todas as áreas, na realidade, estão enfrentando muitos desafios atualmente. E muito parecidos até, se a gente pensar. Porque a gente está num mundo aí pós-pandemia, entre aspas, porque ainda não foi oficialmente declarado o fim da pandemia, né? Mas a gente já está numa outra fase, digamos assim, e isso trouxe um mundo totalmente diferente para a gente, né? E mundo globalmente pensando, claro que respeitando as peculiaridades de cada local, né, do nosso país, enfim. Mas a gente tem desafios muito grandes hoje, né, por conta do cenário econômico que a gente está enfrentando, e um cenário de dificuldades, né, de adaptação das pessoas nesse novo mundo. Porque, querendo ou não, né, com a pandemia, a gente agarrou com todas as forças o mundo virtual e com todos os pontos positivos e desafios que isso vem junto, né? Então, é muito bacana, por exemplo, a gente está aqui fazendo essa gravação, né? Não seria possível de outra forma, que ótimo isso. E isso está no mundo das empresas hoje, mas tem os desafios que isso traz também, né? Porque atualmente a gente tem que pensar recursos humanos tem que pensar como que a gente apoia os nossos funcionários, colaboradores a viverem esse mundo virtual, na realidade viverem um mundo misto, porque a maioria das empresas hoje adotou o modelo híbrido de trabalho. Aqui no SBT não é diferente. Temos os dias presenciais, temos os dias home office. Como que a gente faz para ser produtivo, para conseguir se manter, né, conectado com as equipes, os times conectados? Como que os líderes lidam com tudo isso, os gestores? Então, nós, enquanto RH, temos grandes desafios
principalmente dado esse contexto que a gente vive hoje. E, além de tudo isso, acho que um ponto que também é um desafio grande é como que a gente lida com a saúde mental, a saúde emocional dos nossos colaboradores, porque eu brinco, né, que se tiver alguém que fale que passou ileso pela pandemia, está mentindo, não é possível. Pode não ter pego, né, Covid, enfim, que bom se isso não aconteceu, mas falando emocionalmente, todo mundo de alguma forma foi afetado. Foi afetada. Não, desculpa, continua. A gente vê que todo mundo foi afetado, né? A forma de trabalhar. O trabalho invadiu as nossas casas, né? Então, acho que também tem essa nova forma de lidar com o trabalho. Todo mundo sente um pouco essa dificuldade. Não, com certeza, porque, como eu falei, é positivo, mas é desafiador. Então, assim, eu tenho a oportunidade de não perder tanto tempo no deslocamento para a empresa, mas eu tenho que saber me policiar. De outro lado, de não ficar o tempo inteiro conectada com o trabalho. E não é todo mundo que consegue fazer isso, e não é por jogar culpa, né, nas pessoas, não, é porque é difícil mesmo. A gente ainda está num processo, acredito eu, de adaptação. E o RH cuida das pessoas, né, de todas as pessoas da empresa. Então, a gente tem esse papel, todas as áreas de recursos humanos, cada qual com a sua função, tem esse papel de pensar como que eu posso ajudar as pessoas nesse contexto, né, a se policiarem, a serem disciplinadas, a serem organizadas, se planejarem, a serem produtivas, e sem perder o lado humano, porque a gente está falando de pessoas, né? Então, como que eu não perco a conexão entre as pessoas, o relacionamento, que o trabalho exige isso? Não dá para falar que somos só trabalho, só profissional ou só pessoal, né? Somos seres integrais. Então, aquela história que com certeza vocês já ouviram, né? Da porta para dentro do trabalho, esquece os problemas de casa e depois, né, quando der o horário, da porta para fora, você lembra da sua vida pessoal. Isso não existe, nunca existiu na realidade e hoje em dia mais ainda. Por quê? Tá tudo misturado, né? Eu tô em casa, eu tô ali com o celular e de repente vem uma notificação, um e-mail, alguma coisa que me faz lembrar e conectar com o trabalho de alguma forma. Eu estou no trabalho, seja eu trabalhando dentro da minha casa, seja presencialmente no trabalho, e também o meu celular apita com uma mensagem do marido, da esposa, do papagaio, não importa, mas assim, eu me conecto com alguma questão que eu tenho que resolver da minha família, da minha vida. Como que, então, eu equilibro todos esses pratinhos, né? Eu acho que esse é um desafio que todos estão vivendo e que o RH tem o papel de apoiar as pessoas nesse sentido. Sim, muito legal. Eu ainda não descobri exatamente como deixar o trabalho lá. O pessoal aqui é um pouco, né? A gente tem o benefício de poder trabalhar de qualquer lugar, mas a gente tem também o malefício de poder trabalhar em qualquer lugar. É exatamente isso, falou tudo. Bom, vamos para a próxima pergunta. Você sabe que aqui no Alicerce a gente trabalha com educação, mais especialmente a educação de base. A gente acredita que a educação de base ela é uma chave para transformar a nossa sociedade. Então, essa próxima pergunta tem muito a ver com isso. Eu queria que você contasse para a gente, na sua experiência, como que a educação de base impacta os novos candidatos e também o trabalho dos colaboradores de vocês, ou da sua experiência como um todo. Bacana, Alice, eu acho uma pergunta excelente, porque educação é a base de tudo, na realidade, né? E a educação de base, infelizmente, a gente observa cada vez mais os problemas, né? A defasagem que a gente encontra. Então, quando a gente vai para o mundo corporativo, mundo profissional do trabalho, a gente pega candidatos, né, das vagas, muitas vezes despreparados. E fala-se muito hoje dessa questão técnica, né, de algumas profissões que não têm pessoas capacitadas, prontas, mas o buraco é mais embaixo.
é a educação de base no nosso país, na nossa sociedade, que está muito defasada. Então, assim, se eu não consigo ter pessoas que, quer dizer, se eu tenho pessoas que têm dificuldades com leitura, com interpretação de texto, com escrita correta, com operações básicas de matemática, como que eu vou conseguir encontrar profissionais, por exemplo, tech digitais qualificados? Afunila demais, né? Quer dizer, você tem realmente poucos profissionais especializados porque o buraco é mais embaixo, porque o problema de educação está realmente muito grande, está impactando muito. Então, não tem como. O RH, ele sofre, sim, principalmente, né, quer dizer, desde o começo, né, quando a gente fala de jornada do colaborador, desde o candidato, desde quando a gente está se posicionando enquanto empresa nas redes, na mídia, para atrair os candidatos para as nossas posições, para as nossas vagas. Desde este momento inicial, a gente já começa a perceber esses problemas. Então, às vezes, eu tenho pessoas que você avalia, por exemplo, comportamental, e elas são ótimas, são, nossa, brilhantes, mas elas têm uma defasagem educacional muito grande. E aí a conta não fecha, né? O que não atende à necessidade da minha vaga, da minha empresa. Então, a gente precisa, enquanto RHs que trabalham com pessoas, representando aí o mundo corporativo, as empresas, ter um olhar para isso também, né? E cuidar disso. É algo que tem impactado muito, com certeza, o mercado de trabalho. Com certeza, concordo muito, Pri. Eu acho que eu digo que meu sonho é quando a gente não tiver mais esse problema, quando o problema chegar no ponto de que, poxa, a gente precisa capacitar pessoas técnicas, né? Porque hoje a gente está olhando que não tem pessoas capacitadas na área técnica, mas a gente não está exatamente entendendo que não adianta capacitá-las se elas não sabem fazer as 4 operações básicas da matemática, né? Como que a gente vai captar um técnico em elétrica se ele não sabe somar, né? Exato. Então, a gente tem que dar esse passo para trás, olhar para a base e quem sabe, né, daqui a 15, 20 anos a gente tenha um outro problema para lidar que não seja a educação de base. Eu torço muito por isso. Com certeza, eu também. Bom, eu tenho mais 2 perguntinhas para você, para a gente não se alongar muito também, não pegar muito do seu tempo. Mas me conta, o que você acha que é o ponto forte do RH do SBT, aí da sua área? Legal, Alice. Olha, o RH do SBT tem muitas características bacanas, positivas, com certeza. Mas o ponto forte, eu acredito que seja o acolhimento, o tratar as pessoas como pessoas, né? Como eu disse anteriormente, somos pessoas, somos seres integrais, né? Então a gente tem que ter um olhar, e o que eu falei é desde o início, é desde o candidato, quer dizer, aquela pessoa que entra na nossa página e faz lá a sua candidatura para uma vaga. Ela deposita ali uma esperança, ela deposita ali uma expectativa, até mesmo um sonho, porque a gente, o SBT tem uma marca assim tão forte, né? E uma presença tão forte na vida das pessoas, desde a infância de muita gente, que tem pessoas que têm o sonho, com certeza na sua também, né? E as pessoas têm o sonho, muitas vezes, de trabalhar aqui, né? Então, é uma responsabilidade muito grande de tratar as pessoas como pessoas desde o início. E quando elas entram aqui na empresa, não é diferente. Quando elas passam a ser colaboradores, o acolhimento, o tratamento humanizado, ele permanece, né? Então, assim, quando a gente olha todos os nossos processos de RH, desde os mais burocráticos, que é uma folha de pagamento, até os mais subjetivos, mais necessários de ter ali interação, relacionamento, como desenvolvimento humano, né? A gente passa por todos esses processos sempre com um olhar
para cada pessoa, cada indivíduo, de acolhimento, de ouvir, de compreender a necessidade, de até tentar antecipar essa necessidade. A gente tem trabalhado muito essa questão da jornada do colaborador, buscando facilitar a vida das pessoas. Temos muito a ser melhorado, desenvolver, claro, mas que bom, porque a gente está percorrendo esse caminho, buscando isso sempre, né? Mas é um ponto forte nosso, com certeza, essa questão, né, humanizada. Muito legal, muito legal. Querendo ou não, somos pessoas, né? Trabalhando com pessoas. Você gostaria de compartilhar com a gente alguma ação bacana, algum projeto que você tem orgulho aí dentro? Ai, olha, são muitos projetos bacanas que o RH desenvolve aqui no SBT. A gente tem muito orgulho de várias ações que a gente faz com os nossos colaboradores, por eles, né? Principalmente de desenvolvimento, de capacitação, que é o que a gente estava falando da educação, né? Mas eu, assim, pensando num case bacana, eu acho que é algo que mistura diversas áreas do RH aqui dentro, que a gente conseguiu fazer, né? Que é a pandemia. Em que sentido, né? A pandemia, um case? Porque no SBT, o SBT é uma empresa muito presencial, muito relacional, porque o nosso negócio exige isso, quer dizer, a gente tem que estar aqui gravando programas, né? Gravando programas para os nossos diversos canais, tem que estar aqui editando vídeos, enfim. Então, na pandemia, foi um desafio muito grande colocar as pessoas dentro de casa. Conseguimos isso, a grande maioria, ficou uma parcela muito pequena do essencial para colocar a TV no ar, os nossos conteúdos, né? Então, ficaram presencialmente. Mas o case que eu falo nós, enquanto RH, conseguimos alguns grandes feitos nesse período, né? Se a gente pega, por exemplo, a área de comunicação corporativa, a gente conseguiu manter as pessoas conectadas e informadas o tempo todo. Era uma preocupação muito grande que a gente tinha. Por quê? Todo mundo estava no mesmo barco de não saber o que estava acontecendo exatamente, não ter a menor ideia do que ia acontecer no dia seguinte, no momento seguinte, aquela coisa bem tensa, principalmente lá no começo. E a gente teve esse cuidado com os nossos colaboradores de sempre estar buscando as informações real time e traduzindo e colocando para os nossos colaboradores, sempre com um pano de fundo de tentar tranquilizar todo mundo, né? Então, eram informações diversas sobre a questão de saúde sanitária, sobre as questões internas da empresa. A gente buscou sempre manter os nossos colaboradores informados. De outro lado, a gente, conforme o tempo foi passando e a situação ia perdurando, né? Não foi só 15 dias. Tinha muita gente, deve ser uns 15 dias e a gente volta. Não, foi se alongando. Então, a gente começou, né, a pensar e rapidamente achamos soluções para manter as pessoas também se desenvolvendo nesse período. Então, a área de desenvolvimento humano, ela abraçou a tecnologia e a gente fez diversas lives para todo o nosso público de temas diversos, né? Então, assim, a gente se preocupava desde fazer uma live sobre ergonomia para as pessoas que estavam em casa, para elas não terem problemas de saúde, até lives sobre o Covid, sobre o que estava acontecendo, orientações, lives sobre produtividade, gestão do tempo, gestão de equipes remotas. Então, assim, a gente foi identificando, né, pensando quais temas que a gente precisa trabalhar nesse momento, né, da nossa vida, da nossa história, com os nossos colaboradores, e não deixamos eles sem esse aporte, né, de capacitação. Pelo contrário, a gente se adaptou rapidamente e conseguiu fazer isso. E, assim, a área de segurança e saúde do trabalho, com certeza, foi ali uma parceria também que atuou fortemente na empresa para garantir a saúde e a segurança dos nossos colaboradores, tanto os que estavam presencialmente, que estavam mais sujeitos, né, a alguma questão, mas também quem estava em casa. Então, teve todo um trabalho muito bacana, tanto que a gente tem muito orgulho, Alice,
nesse período pós-pandemia, ou junto ali da pandemia, a gente ganhou algumas premiações, né? Então, a gente ganhou, pela segunda vez, o prêmio de melhores empresas para se trabalhar da nossa região aqui de Barueri. E quando a gente olha o resultado dessa pesquisa, há muitas menções a esse período da pandemia e as ações que foram realizadas, né? Ganhamos o prêmio também em conjunto com esse das melhores empresas que a GPTW promoveu, destaque em saúde emocional, o que deixa a gente muito feliz, quer dizer, diante desse contexto tão conturbado, É o tema do momento, né? o tema do momento, tudo, a gente conseguiu trabalhar com os nossos colaboradores, né, para ajudá-los nessa questão de saúde emocional. E também ganhamos uma certificação da Fundação Vanzolini, um selo de ambiente seguro e saudável, que eles vieram e fizeram uma varredura na nossa empresa e ganhamos esse selo. Então, é um motivo de grande orgulho, né? Então, para mim, esse case, ele tem múltiplas facetas, mas mostra muito essa atuação forte da RH em prol do nosso colaborador. Muito bom, incrível, Priscila, amei, muito bom mesmo. Hoje eu acho que o tema mais, não, talvez não mais falado, né, mas o que mais chama atenção do RH é a saúde emocional, porque a mudança do trabalho para dentro de casa tem seus benefícios, tem seus malefícios, mas a pandemia, foi o que você falou no começo, se alguém fala que saiu ileso da pandemia, é mentira. É. E vocês terem recebido esse selo por essa atuação, acho muito, muito legal. Parabéns. Muito bom. Obrigada, obrigada. Bom, estamos chegando ao fim desse papo super gostoso aqui. E eu queria só que você fizesse um grande favor para quem nos escuta aqui e deixasse uma dica para os profissionais da área. Alguma dica que você queira, pode ser, né, um podcast, pode ser um livro, pode ser uma pessoa, ou até mesmo, né, uma dica a dica que você quiser. Ai, bacana. Olha, eu não vou falar de dica de podcast ou livro, eu acho que a gente tem isso, assim, muito, né? Muitas indicações boas hoje em dia nesse sentido, mas o que eu deixo como recado para os meus colegas, né, profissionais de recursos humanos, é tudo que você fizer, tenha o olhar para a pessoa. Se coloque no lugar, né? Então, assim, se você trabalha com folha de pagamento, se você trabalha com cargos e salários, se você trabalha com saúde e segurança, se você trabalha com treinamento, com recrutamento e seleção, se coloque sempre no lugar da pessoa que você está lidando, né? Um candidato, um colaborador que já está lá, um gestor. Qual que é a necessidade daquela pessoa? Como que você pode ajudá-la a resolver aquela questão? Nesse sentido, você vai ter um mundo ali de oportunidades, né? Se a gente realmente parar e olhar a pessoa e buscar ouvir, compreender, a gente vai conseguir ter um mundo de oportunidades de melhoria do nosso trabalho, dos nossos processos, e com isso a gente consegue ser um profissional melhor a cada dia. E ajudar nessa transformação, né? Que é muito bacana o mote, né? RH que transforma, a gente contribui aí para essa transformação das pessoas, da sociedade, enfim, dessa forma, na minha visão, no meu entendimento. Maravilhoso, Pri. Eu acho que essa dica serve não só para os profissionais da área de RH, mas para qualquer área da vida, né? Eu acho que Com certeza. ter esse olhar, se colocar no lugar do outro é muito importante. Bom, agradeço muito sua participação, foi incrível ter você aqui com a gente. Adoro ver empresas que estão alinhadas, né, com o RH que realmente transforma a vida das pessoas, tem essa capacidade, esse alcance. Parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço, Alice, foi muito bacana o nosso papo, espero que tenha sido útil para quem estiver aí nos ouvindo, nos assistindo, né? E fico super à disposição, se tiverem também dúvidas, quiserem contatar a gente aqui no SBT, a gente é muito aberto para visitas, aberto para benchmarks, enfim.
Estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada.